dos amigos que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e na sua bondade. Existe uma passagem bastante interessante que se trata de um episódio em que Jesus se encontra com um jovem pelo caminho. E esse jovem pede a ele para segui-lo. Ele diz: mestre, eu quero te seguir, porém eu rogo que me aguardes, porque preciso enterrar meu pai que acaba de falecer. Jesus então se volta para o rapaz e adota uma proposta bastante incisiva que nos chama a atenção. Ele diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e tu vem depressa conquistar no coração o reino de Deus. O jovem ficou completamente estático diante daquela afirmação, frustrou-se e partiu. E nós, estudando essa passagem, devemos fazer alguma reflexão concreta sobre ela, porque nos chama a atenção o modo como o jovem recebeu aquela abordagem. Uma resposta tão dura em relação a uma proposta, a um questionamento aparentemente muito proveitoso, muito entusiasmado. Então nós nos perguntamos: será que aconteceu para que Jesus respondesse daquela forma tão dura, tão incisiva com um rapaz que acabara de perder o pai? É natural que isso se desse, porque sendo Jesus um espírito de hierarquia muito superior, tinha a capacidade de perscrutar, de examinar com muita atenção os recônditos de cada criatura. Ele tinha a capacidade peculiar, incomparável, de sondar o íntimo dos pensamentos de cada um, do real interesse de cada um. Provavelmente, aquele jovem tivesse outros níveis de raciocínio a respeito do que propunha a Jesus. Talvez fosse um jovem em luta consigo mesmo, em clima de conflito de polaridades, isto é, eu quero, mas não posso, eu desejo, mas não devo. São climas de polaridade. De um lado, a nossa imensa vontade, de outro lado, determinados obstáculos que nos vêm à mente para frear os nossos impulsos. E nós, no meio desses eventos polares que nos perturbam a consciência. No caso do moço, talvez ele até desejasse buscar esse reino que Jesus propunha no seu interior. Mas havia alguns impedimentos, com certeza. E Jesus deve ter sondado impedimentos que não correspondiam a uma necessidade premente de retardar a busca desse reino interior. É possível que o jovem, por exemplo, tivesse uma personalidade muito frágil e necessitasse manter as aparências
em função de algumas prerrogativas no âmbito familiar, e por isso devesse comparecer ao enterro do pai. Será que esse seria o interesse real do jovem? Naquela época, as tradições eram muito rigorosas. Não é mais como hoje, onde nós levamos quase tudo no âmbito da leveza, de uma tradição ou de um rigor muito menor. Naquela época, não. Estar presente no enterro de alguém, algum membro da família, era uma prerrogativa essencial, por exemplo, para repartir os bens. Quem não estivesse não teria direito. Será que o rapaz estava com interesse nos bens materiais que o pai havia deixado e necessitava cumprir um status emocional e presencial a fim de participar daqueles bens que seriam repartidos? É uma outra possibilidade. Será que isso justificaria retardar a busca desse reino de alegria interior? Talvez fosse um rapaz que não quisesse sacrificar a sua jovialidade, a sua juventude, até desejava conhecer um pouco mais a respeito da proposta que Jesus oferecia, mas os folguedos da juventude, assumir responsabilidades naquele momento, talvez fosse algo em excesso para ele, e ele recuou. Talvez fosse alguém que tivesse medo de responsabilidades. Talvez fosse alguém que compreendesse muito bem quais eram as propostas de Jesus, quais eram as exigências de mudança interior para alcançar o reino que ele propunha. E talvez por medo, por insegurança, o jovem recuara naquele momento, justificando o enterro do pai. A verdade é que Jesus provavelmente localizou no campo emocional do jovem um equívoco em relação àquela justificativa. Seu real interesse não correspondia àquela justificativa verbal. Aguarde um pouco, porque vou enterrar meu pai e depois eu volto. Talvez isso, com muita probabilidade, não era verdade. A verdade deveria ser algum interesse outro, além daquela justificativa, que o fazia retardar seguir Jesus no âmbito do comportamento, da modificação interior. E eu me ponho a pensar a respeito desse aspecto, cogitando de quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa, por outras vias, por outras justificativas. Quantas vezes nós já demos justificativas para adentrar nesse campo de energia saudável que Jesus nos chama a frequentar? Basta que observemos como nós nos comportamos nas coisas mais simples e comezinhas. Por exemplo, temos uma visita para fazer a alguém que está necessitado, alguém que precisa de uma palavra de consolo, alguém que ficará muito feliz com a nossa presença. Entretanto, em meio a essa necessidade de visita, dizemos que naquele dia não é possível, porque temos diversos compromissos. Amanhã
Também não dá, porque eu tenho algumas ocupações, responsabilidades, vou fazer uma viagem, alguma coisa acontece que me afasta daquela responsabilidade que seria tão bem empregada do ponto de vista emocional. Devemos frequentar o templo religioso, seja católico, evangélico, espírita, seja onde for, no nosso culto habitual da semana. Mas também temos alguns dissabores em geral. A chuva apertou, o veículo não ficou pronto, não temos possibilidade naquele exato momento, porque alguém chega, e aí percebemos que há sempre algum obstáculo que nos impede de buscar aquela tarefa mais significativa naquele momento. Precisamos fazer o Evangelho no lar, em casa, num determinado dia e horário marcado. Porém, o parente chegou, o telefone tocou, uma notícia na televisão não pode ser deixada para depois, porque ela está naquele momento passando, alguma coisa acontece que nós precisamos retardar, alguma coisa que é mais significativa, em detrimento de outras que não têm assim tanta importância, até são úteis, são prazerosas, não tem nenhum problema de serem cumpridas, mas não tem a prioridade daquela, mas nós a deixamos em função de cogitações menores. Temos uma tarefa para cumprir no computador, um trabalho para concluir, para entregar no dia seguinte, uma matéria para estudar, e isso é muito importante para o teste que ocorrerá logo pela manhã no dia seguinte. Mas nós não gostamos muito daquele tema, achamos aquele tema muito ruim, desagradável, impertinente, nos causa mal-estar, a gente não gosta. Então, encontramos 1000 coisas secundárias para nos afastar daquela tarefa que precisamos executar. Temos que ir na cozinha, alguma coisa aconteceu ali, está sujo, vamos ter que limpar, vamos conferir uma outra coisa, um filme interessante passa na televisão, já já nós vamos lá, é coisa rápida, e quando vemos, o fim de noite chegou e nós não cumprimos a tarefa que deveríamos ter cumprido. O nome disso é procrastinação. A procrastinação é algo que representa um fenômeno inconsciente, frequentemente. É inconsciente. Quando vemos, deixamos de cumprir. Quando percebemos, deixamos de ir. Quando logo tomamos ciência de nós, deixamos de fazer aquela visita, dar um telefonema importante, resolver um determinado problema, pagar uma conta importante, enfim. Tudo aquilo que nos provoca uma determinada inquietação interior, que é desagradável, desconfortável, embora seja importante, nós deixamos para depois, ou como o nome mais intelectual existe, procrastinamos. A procrastinação deste reino celeste que Jesus propõe é algo extremamente curioso no nosso comportamento, o modo como nós o deixamos para depois. É curioso, nós damos atenção a uma série de coisas, damos atenção a um prato novo que vamos cozinhar, a uma novela que não podemos perder, a um livro interessante que precisamos ler, a uma diversão qualquer no final de semana que não podemos postergar,
aquele churrasco que está combinado para o final de semana, isso desde a segunda-feira nós já nos colocamos em prontidão. Fazemos a nossa lista de convidados, telefonamos para todos, lembramos dos pormenores, mas procrastinamos em relação àquilo que é incômodo, porém extremamente importante. É curioso, foi o que o jovem fez, e Jesus detectou nele essa procrastinação, coisa que em nós é bastante frequente. Por que nós procrastinamos? A pergunta é: por que as coisas importantes, mas que geram incômodo, porque vão exigir de nós alguns pequenos sacrifícios, por que nós deixamos de lado sem mesmo perceber? O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, teve a oportunidade de afirmar algo que eu achei muito impactante, e eu vou dividir aqui. Ele disse assim: as pessoas, sem perceber, farão de tudo, chegando mesmo às raias do absurdo, para não se defrontarem com a própria alma. Isso é muito impactante. Ele quis dizer que nós vamos fazer de tudo, vamos empregar todos os artifícios possíveis para não nos defrontarmos com a nossa realidade, não conhecermos as nossas imperfeições, não percebermos que nós somos os responsáveis pelos nossos próprios dissabores, nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. Nós vamos fazer de tudo para não perceber essa realidade. E não é que é verdade. É verdade. É duro admitir, mas é verdade. Sempre os outros são os culpados. Dentro de casa a gente escuta isso todo dia. Se você me ajudasse, as coisas sairiam melhor. Se você fosse mais compreensivo, nós não discutiríamos tanto. Se você fosse mais cuidadoso, teríamos mais louças em casa. Se você fosse alguém capaz de arrumar um pouco mais, essa bagunça não estaria aí. Sempre você, nunca eu. Nunca eu. Sempre você. Se o trânsito não fosse caótico, eu chegaria em tempo. Curiosamente, eu estou contribuindo para o trânsito caótico porque eu estou nele. Porém, é o trânsito e não eu. Sempre o outro. Sempre você, tu, ele, nós não. Eles, enfim, mas nós, eu nunca. E é verdade. Nós camuflamos demais. Por que isso? Porque temos muito medo de assumir responsabilidade. Temos muito medo de perceber que nós somos aqueles que são os gestores da nossa própria vida. E é muito difícil a gente perceber que para alcançarmos felicidade tem que haver primeiro sacrifício. Caso contrário, nada feito. Queremos uma felicidade onde, vejam como é o outro, sempre nos tratem bem, sejam gentis conosco, sejam dóceis, compreensivos, que tudo esteja bem, que a vida não seja injusta, que as coisas nos favoreçam. Quando chegarmos no banco para fazer alguma coisa, não queremos fila, queremos facilidade, queremos um gerente educado, sempre o outro, nunca nós. Nunca dizemos: hoje vou me policiar para ser o máximo gentil onde quer que eu esteja. Não. Nossa regra é sempre: devo me defender porque as pessoas não são confiáveis.
Assim que puderem, vão pisar em mim. Então eu devo ter muito cuidado, porque eu sou o anjo em pessoa. O outro é sempre um grande problema para mim. Nós vamos fazer de tudo que pudermos, chegando às raias do absurdo, para não nos defrontarmos conosco. É uma verdade. Vejam, por exemplo, a queixa. A queixa é uma das experiências mais gratificantes que existem para a procrastinação. Por que as pessoas se queixam tanto? Todo mundo se queixa, eu me queixo, vocês se queixam, todo mundo se queixa. É um hábito nosso que temos que superar, mas ainda está conosco. Por que a gente faz isso? Por um motivo só. Sabe por que a gente se queixa tanto? Queixa do governo, queixa do trânsito, queixa da corrupção, queixa de tudo. Ali é difícil, está calor, está frio. Por que a gente se queixa tanto? Só tem um motivo. Porque a queixa é uma estratégia que nós utilizamos para não mudar as coisas por nossa conta. É isso. A verdade é essa. Nós nos queixamos porque, nos queixando, estamos dizendo: infelizmente é algo que está acima das minhas forças, não dá. Aí eu me sento e deixo tudo como está. Procrastino. Então está na hora da gente fazer essa mudança, da gente parar de procrastinar, parar de ficar dizendo que o outro é responsável, o outro não é responsável por nada. É claro que nós precisamos da cooperação das pessoas e assim por diante, mas a responsabilidade sobre a nossa vida, nosso humor, a responsabilidade é nossa. Jesus, quando foi para o Jardim das Oliveiras e suou sangue antes de ser preso, pediu para os discípulos: fiquem aqui e velem comigo. O que os discípulos fizeram? Dormiram. Qual é a lição que isso traz? Não dá para contar com as pessoas do jeito que queremos. Elas nos amam, sim, mas são imperfeitas. São imperfeitas, como nós. E precisamos assumir isso e dar um desconto a elas, dizendo para nós mesmos: eu é que tenho que segurar o timão da minha vida, o volante do meu veículo existencial, sou eu que seguro e não os outros. E isso é que nós devemos aprender, porque foi Jesus o crucificado, não os discípulos. Foi Jesus que apanhou, que foi humilhado, não os discípulos. Os discípulos dormiram, não puderam substituí-lo. Então quem tem que gerir a nossa vida somos nós, em particular. E assumir esse reino de transformação, sendo criaturas em franca transformação moral, dizendo: eu agora vou tomar providências de mudança, vou controlar as minhas emoções, vou ser gentil, vou ser educado, independente do outro, e assim por diante. Começar a exercitar uma autonomia existencial. Eu é que dito as regras de como serei. Essa é a frase que eu gosto mais. Eu ponho isso na minha cabeça todos os dias para aprender. Eu é que dito as regras de como serei e não os outros. Ninguém, nem os mais próximos. E faço todo o esforço para que o cotidiano, o tumulto do cotidiano, não destrua a minha condição de exercício moral. Esse exercício todos precisamos fazer. Essa mudança interior vem da seguinte frase: sou eu que determino como devo me sentir e como devo agir, como devo pensar. Sou eu que determino.